Ontem eu assisti uma entrevista do Jacques Wagner. Porque a gente já sabe, né? O Jacques Wagner está dentro daquele, está no meio, né, daquela história toda do Credit Sexta, lá da Bahia, amigo do Augusto Lima, que é o sócio do Vorcário, etc. Esse é outro sócio, a gente já vai tratar do novo sócio. Mas, no caso aí do Jacques Wagner, ele foi num podcast para tentar aí se colocar como acima de qualquer suspeita. Mas ele, quando ele tenta explicar todo o processo do Credit Sexta, ele confirma aquilo que, inclusive, eu antecipei aqui com vocês. Então, vamos assistir. Pode colocar o trecho maior, Felipe, porque é muito interessante. A gente tinha separado um trecho menor. Depois que eu assisti o trecho maior, tem 6 minutinhos, ele faz um histórico, e esse histórico é matador. Matador para ele mesmo. Coloca o Jacques Wagner falando aí de como o Banco Master entrou na Bahia. Põe lá. Fui citado, eu sou tranquilo com essas coisas, porque minhas coisas são sobre a mesa. Não, eu fui citado porque quando nós chegamos ao governo, toda a Bahia conhece, nós tínhamos aqui a Cesta do Povo. Uma maluquice que é uma rede de supermercados estatal. E olha que o governo antes de mim são os chamados governos liberais, que tem que privatizar tudo. No entanto, tinha uma rede de supermercado que dava um prejuízo de 60 milhões por ano ao governo do estado, 60 milhões. Quando eu entrei no governo, tinham duas opiniões. A minha vontade era logo encerrar, porque aquilo era uma enganação. Acabou virando um monte de trambicagem, você mandava material. Bom, era 60 milhões de prejuízo por ano. Aí, não, já que vai vender, tem que dar um banho de loja, vamos melhorar. Resumo da ópera, eu passei os 8 anos melhorando, não vendendo. E as lojas dando prejuízo, a gente tendo que fechar a loja no interior, dava desgaste político. E aí quando a Dilma foi caçada, foi empichada, foi golpeada naquela cena que fizeram, que não tinha nada de errado com aquela senhora. Com Eduardo Cunha por trás. Aí eu vim trabalhar aqui com o Rui, quando ela foi empichada. E aí fui trabalhar exatamente na SDE, que era quem tomava conta da Cesta do Povo. Eu insisti com o Rui, tá na hora da gente vender. Tem sentido ter rede de supermercado estatal, imagine. Totalmente fora de padrão. Eram 3 centrais de distribuição, um prejuízo retado. Ele disse, vamos vender. Aí apareceu o Augusto Lima, que nem era do banco. Ele era um cabra que vendia consignado em sindicato, Augusto Lima. E aí ele se interessou, por quê? Porque... Segura, trava ele aí. Olha só que interessante. O Jacques Wagner está trazendo o histórico da relação dele. E, inclusive, explicando que ele tentou privatizar aí os supermercados estatais durante 8 anos e não conseguiu. Será que ele tentou mesmo? 8 anos, 2 mandatos, Jacques. Está igual a ponte, né? A ponte de Itaparica, que vocês nunca fizeram também. Prometem lá desde antes de você, o teu Rui, depois do Rui, o Jerônimo, ninguém consegue fazer essa ponte, né? Sempre dizendo que a ponte vai sair, não sai. Me lembrou também o metrô de Salvador, pelo amor de Deus. Olha, vou te falar, a Bahia, ou o eleitor da Bahia, se tem alguém da Bahia aqui no chat, vocês têm que fazer um movimento grande na Bahia, porque vocês estão sendo explorados, roubados e enganados há muito tempo. Não é possível. Não é possível. E aí ele está falando aqui, né, que ele voltou, ele foi trabalhar para o Rui Costa, lá na SDE, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como eu havia dito aqui ontem. Vendendo consignado. Aonde estava justamente a história do Credit Sexta, a história da Cesta do Povo, essa história dos supermercados. E aí, olha só como ele narra as coisas, não é assim... a gente foi privatizar, abriu um processo licitatório, colocou o edital na rua, etc., TCE, ministro, todo mundo ali, auditado e tal, aí fulano entrou, participou, ganhou licitação. Não é nada disso, é assim, veio aqui esse baiano, o Augusto Lima, conversou comigo, disse que estava interessado, mas que não tinha dinheiro. É uma delícia, solta aí, vai. E na venda da Cesta do Povo, estava embarcado o cartão Cesta. O que era o cartão Cesta? Era o cartão
que o Estado dava para todos os funcionários e aposentados, que o cara podia comprar na Cesta do Povo e descontar no final do mês. Então era um ativo para o funcionário, que era uma facilitação. Você comprava no cartão, às vezes estava sem dinheiro, e ia ser descontado nesse mês ou no mês seguinte. Na folha, direto. Na folha, direto. Sim. Não me lembro se podia parcelar, mas era mais ou menos isso. E ele disse, pô, eu tenho interesse, eu não tenho dinheiro. Aí trouxe primeiro um espanhol, de uma empresa GVN, GNV, NVG, não me lembro mais o nome. Aí teve uma negociação intensa, porque tinha muita dívida trabalhista, tinha as lojas, a maioria, o prédio não era nosso, era prédio alugado, e acabou fechando o negócio, obrigando eles a manter pelo menos 50 lojas abertas, com o nome Cesta do Povo, para não demitir o pessoal, e eles passaram a ter direito de usar o cartão Cesta, que virou um cartão de serviço, que o funcionário toma dinheiro, divide em 12 meses, babá, e é descontado no consignado. Depois, esse espanhol que estava no negócio resolveu sair do negócio. Porque não me pergunte, que aí já estava vendida a Cesta do Povo. Foi aí que entrou esse Vocaro com Banco Máxima. Na época não chamava Master. O nome do banco era Banco Máxima. E aí ele entrou com dinheiro, que esse baiano não tinha, para bancar a operação, depois que o espanhol saiu, e virou depois o Banco Master. Então, em relação a nós aqui, eu estou fora dessa confusão. Pergunta se tem algum dinheiro do governo da Bahia aplicado no Banco Master, como tem do Rio de Janeiro, do Amapá, de Brasília. Não tem uma banda de conto nosso. O senhor acredita que tem outros políticos envolvidos? Deve ter, pra cacete. Muitos. Olha só que interessante, viu, Ari? O Felipe, te mandei aí o contato Felipe Pontes, tá, o teu xará, porque ele está aí tentando entrar no link, mas não conseguiu ainda, tá? Quer dizer, conseguiu, mas diz que a tela está preta, então dá uma olhadinha aí e vê o que está de errado. Se for o caso, ele gera um novo link para ele. Olha só que coisa interessante, Júlia. O Jacques Wagner, ele vê como é que ele trata, né, uma licitação pública. E aí, coincidentemente, ele acompanhou todo o processo, né? Então, depois da licitação, aí ele viu chamar o Master, etc. e tal. Aí ele fala aí o seguinte, fala assim, não, mas a gente não tem dinheiro investido no Master. Pô, mas é porque vocês são o Master. Metade de vocês são o Master. Eu expliquei isso. É claro que o podcaster, aí o entrevistador, que pelo visto é lá da Bahia, não vai fazer esse questionamento. Mas eu faço aqui ao vivo o questionamento, Jacques, e você fique à vontade para responder nas suas redes sociais. Porque o Cred Sexta, embora você diga que o governo da Bahia não investiu no Master, o Cred Sexta, que é de vocês, que vocês fizeram esse movimento e entregaram para o Augusto Lima é o dono dessa carteira que tem o quê? Os servidores públicos da Bahia. E eu queria que você esclarecesse também o decreto do Rui Costa, e você estava na secretaria dele, cuidando justamente dessa questão do Cred Sexta, e o Rui foi lá e assinou um decreto, antes de entregar o Cred Sexta, antes de entregar a Cesta do Povo para o Augusto Lima. O que ele fez? Ele fez um decreto aumentando o nível de endividamento, o nível do consignado do servidor público, permitindo que o Cred Sexta tivesse um valor agregado gigantesco, porque se antes ele era só um cartãozinho que você falou ali, o cara ia lá, comprava, depois pagava no fim do mês, ele virou um cartão de endividamento, ele virou um fast track para empréstimo, porque o sujeito fica enganado, ele acha que aquilo é uma facilidade. Só que quando você vai pegar um empréstimo num banco, você precisa assinar contrato, você precisa olhar, ver as cláusulas, entender os juros que está sendo aplicado. Você pensa duas vezes antes de pegar um empréstimo, porque você sabe que a tua renda vai ficar comprometida. Agora, quando você coloca esse empréstimo oculto dentro de um cartão e diz para o servidor, pode usar, ele vai usando o cartão e vai se endividando. Até o limite de 70%, depois pagam uma taxa de juros fenomenal. Então vocês criaram um business bilionário para o Augusto Lima. E eu estou aqui me perguntando se realmente vocês não ganham nada com isso, ou não ganharam nada com isso. Será que vocês não ganharam? Será que vocês não ganharam?
Então, assim, vou transferir para vocês. Mas, assim, chega a ser ridículo. Nós não estamos no... Vocês entregaram a folha de pagamento, vocês entregaram toda a lista de servidores para o Banco Master, meu amigo. Isso virou metade do faturamento do Banco Master. A ponto de depois, em 24, quando o negócio começou a estourar, o Augusto pediu para sair. O Augusto era o CEO do Banco Master. Pediu para sair, montou o seu próprio banco, comprou um tamborete lá chamado Voiter, transformou no Banco Pleno, pegou a cesta, o Credit Cesta, enfiou dentro dele e pediu a autorização do Gabriel Galípolo, e o Gabriel Galípolo pode operar, meu amigo. Está lá, operando, mesmo sabendo de tudo. Então, assim, não vem com conversa fiada, com conversa mole, porque aqui não passa, tá? E fique absolutamente à vontade, até de vir aqui, se você quiser, vou te tratar com respeito, mas eu quero que você responda essas perguntas. Aliás, pode usar as suas redes sociais para respondê-las, porque elas estão hoje, a partir de agora, elas estão na internet. Ari. Ele comete um erro crasso e contábil. O que ele cedeu foi um ativo. Foi um ativo. Um ativo, exatamente um ativo. Qual é o ativo de um banco? O ativo de um banco são os correntistas do banco. O que é um ativo? O que ele vendeu? Ele vendeu uma massa de correntistas. Ele vendeu um negócio. Então, isso é um valor. Qual é o valor disso? O valor atual de benefícios futuros. Qual é a rentabilidade que isso dá? O que isso vai retornar? Se ele está vendendo isso por zero, ele tá fazendo um retorno infinito. Então, na verdade, ele deu de presente um ativo, que obviamente que as pessoas queriam pagar algum dinheiro. Tanto que uma das argumentações do Augusto Lima foi: olha, não tem dinheiro para comprar. Parece que é uma constante nesses negócios que nós vamos ver daqui para frente do banco. As pessoas compravam coisas sem dinheiro. Então, é simples isso, é contábil. Um Frei do ano 1494, chamado Luca Pacioli, inventou partidas dobradas. Quem recebe deve, quem entrega tem a ver. Ativo de um banco, ativo de uma empresa são seus clientes. É o fluxo de caixa futuro. Ponto. Não tem nada além disso. Nada. Nenhum valor além disso. Retorno sobre capital. É isto que vale uma empresa. Você quer comentar? Quero. Eu quero comentar. Eu acho que fica absolutamente flagrante, assim, exatamente a falta de vergonha na cara, né, do senador Jacques Wagner, porque ele é uma personagem central em tudo que a gente está discutindo. Ele fez a indicação para a contratação do escritório do Lewandowski, que articulou reuniões extremamente importantes. Inclusive, articulou reuniões ainda na vigência do mandato dele como ministro de Estado. Ele também indicou, né, Jacques Wagner indicou Guido Mantega para ser lobista do Banco Master. Então, a pessoa se apresentar dessa maneira e falar: eu tenho absoluta tranquilidade para estar aqui porque as minhas coisas estão à mesa, isso aí é típico de esquerdista. O esquerdista, ele não tem nenhum compromisso com a verdade dos fatos, mas, para além disso, eles têm uma capacidade de serem interpretativos, assim, de serem atores, né, de serem caras de pau e de falarem aquilo que tiverem que falar para se defender. A gente vê isso o tempo inteiro no Lula. Toda vez que o Lula abre a boca, ele cumpre exatamente esse rito. Agora, o Jacques Wagner, além de ele ter intermediado esse negócio aí, que é um negócio incrível, porque você imagina você chegar para uma pessoa, você tem uma ideia de um negócio, mas você não tem dinheiro para operacionalizar. E aí quem tem condições de garantir o fluxo de caixa necessário para o seu negócio, vira e fala assim: olha, conte comigo, estamos juntos. Ah, então beleza, então deixa eu buscar um recurso aqui para a gente começar a fazer um negócio. É o mundo perfeito. Isso não é iniciativa privada, porque você não está correndo nenhum risco. Você está se lançando num sistema, no caso, sistema financeiro, em que você tem a entrada e a saída garantida. Você tem a entrada, que são os clientes, que são os servidores públicos da Bahia, e você tem o pagamento garantido, porque é o próprio Estado que operacionaliza o pagamento a partir do desconto da folha dos servidores. E aí, eu divido num ponto aqui com o Ari, que eu entendo que esse desconto não é um confisco. Na realidade, não tem nada a ver com confisco, na medida em que o servidor tomou a decisão, tá,
de aderir a esse programa financeiro. Então, como liberal, a gente entende, a gente defende sempre a autonomia do indivíduo. Então, se a pessoa ela acaba pegando mais empréstimo do que ela pode, isso não é um problema do governo, isso é um problema da pessoa, isso é um problema do indivíduo e que tem uma série de explicações, inclusive a falta de conhecimento sobre matemática financeira. Então, essa ideia do governo definir o quanto ou não a pessoa pode pegar emprestado, eu sempre vou rechaçar essa ideia porque eu defendo que as pessoas adultas sejam tratadas como adultas. Um servidor público, ele é um adulto, ele precisa ter 18 anos para ser empossado como servidor público, então compete a ele tomar a decisão sobre quanto ele vai alavancar da renda dele. Então essa é uma outra discussão, eu acho que é importante a gente fazer num outro momento, porque senão a gente acaba caindo ali na velha retórica da esquerda que espera que o Estado tome decisões sobre a vida do indivíduo. Ele fala quanto que o indivíduo pode se endividar, ele fala onde o indivíduo tem que comprar, e eu sou absolutamente contra essa ideia, eu defendo a autonomia individual. E, por fim, para colocar mais uma vez o Jacques Wagner no centro dessa discussão, nós temos também o fato de o Fundo de Pensões de Servidores da Bahia ter investido também no Banco Master. Então, e detalhe, o prejuízo que o Fundo de Assistência aos Servidores, e podemos dar o nome que quiser, mas o fato é que era um ambiente, era um saco em que os servidores depositavam ali recursos mensalmente para, no momento de aposentadoria, terem condições de fazer retiradas mensais. A gente pode dar o nome que a gente quiser para isso, mas o mecanismo de funcionamento é esse. O Fundo Garantidor não vai cuidar deste prejuízo. Então, este é o grande escândalo, é este o grande problema que hoje o Estado da Bahia enfrenta e também o Estado do Rio de Janeiro enfrenta, porque os dois estados decidiram, por meio das autoridades que estão à frente desses fundos, eles decidiram aportar parte dos recursos dos servidores na compra de títulos podres do Banco Master, que não serão cujo prejuízo não será absorvido pelo Fundo Garantidor. Então, o Jacques Wagner, líder do PT no Senado, é figura central no escândalo do Banco Master. Olha aqui, ó, deixa eu trazer o nosso querido Felipe Ponte. Já está conectado conosco? Felipe, tudo bem? Aqui, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Eu escutei no começo, só não pude falar. Eu nunca apareci aqui, você só convida Hugo e Suslik, rapaz, me deixa de fora. Pois é, eu achei que você não gostasse da gente. Aí você deixava teus sócios para ficar aparecendo aqui, porque, enfim, né, cada um, eu respeito, cada um, quem quer aparecer. Aí eu vi você dando entrevista por aí, eu falei, não, ué, tem que falar aqui. Obrigado mais uma vez. Deixa eu te falar, a gente, não sei se você pegou aí, estava com essa dificuldade de entrar, mas a gente está trazendo essa questão aí. Eu estou pegando uma entrevista do Jacques Wagner, tentando aí sair pela tangente nessa questão do Master, né? Mas lembrando aqui, e acabou ele escorregando na entrevista dele, contando, inclusive, como se deu o processo de privatização lá da EBAL, né? A entrega, né? desse instrumento financeiro, desse crédito cesta aí, que era um cartão que os servidores usavam ali para poder comprar nos mercados, que se transformou numa ferramenta importantíssima aí de endividamento, que hoje, né, atualmente aí, chegou a representar 50% do faturamento do Master, né? Então, lembrei aqui que o Augusto Lima saiu levando o crédito cesta para o Banco Pleno, que agora está também sob a lupa do Banco Central. Vamos ver se o Banco Central é independente mesmo. O fato é que o Jacques está aí admitindo, inclusive, como é que se deu, né, esse processo de privatização. O cara chegou, conversou comigo, disse que teria interesse. Eu fico me perguntando, você que atua no mercado, seria bom, né, você chegar ali, encosta a barriga no gabinete do governador, do secretário, e fala assim, eu estou querendo aí a carteira do consignado dos teus servidores aí, só que eu não tenho dinheiro. Aí o governador fala, não tem problema não, arruma aí um parceiro para fazer um funding aí que a gente libera para você. É isso que ele está narrando. É assim que aconteceu o processo, segundo o próprio, né? Então, assim, uma absoluta ilegalidade, uma informalidade que é impensável, e eu fico me perguntando aqui se o Ministério Público da Bahia, se o Tribunal de Contas da Bahia ainda existem. Mas fique à vontade aí para fazer o seu comentário inicial. Aqui para a gente não cai nada fácil, né? É só trabalho difícil, a gente tem que ralar aqui. Não tem essa sorte toda, não. Mas espero não ter, né?
que esse tipo de negócio eu quero passar longe. O senador Jacques Wagner tenta, talvez, tirar o foco do que é principal, né? Como já foi dito aí, parece que ele é uma espécie de headhunter do Master, né? Acho que é pouco provável que ele consiga argumentar e convencer alguém de que ele não tem participação, ou o PT como um todo, né? Não tem alguma participação nesse esquema do Banco Master. E essa questão do Credit Sexta me fez lembrar uma situação que aconteceu no meu estado, na Paraíba. Eu moro em São Paulo já há quase 10 anos, mas sou paraibano, né? E lá o BRB, curiosamente, o BRB conseguiu comprar a carteira, a folha de pagamento, né, dos funcionários lá na Paraíba, e pagaram muito caro. Na época eu fiquei sem entender, os caras pagaram muito caro, ninguém vai ficar com a conta no BRB, todo mundo ninguém vai usar a conta no BRB, ninguém vai pegar empréstimo no BRB, ninguém vai consumir nada do BRB. Por que eles pagaram tão caro assim? Eu fiquei sem entender. Talvez agora a gente comece a entender algumas coisas que justificam determinados pagamentos em valores acima do que seria o normal. Acho que o fio já foi puxado, não é o primeiro fio. O que não falta é fio e ponta solta nesse caso aqui. Aliás, querida Lohane, eu estou te passando aqui um link. Você coloca na tela, por favor. Volta em mim aqui. Eu já te chamo de volta, Felipe. Coloca na tela esse link aqui, porque o Jacques Wagner, ele acha que a gente é bobo, né? Como todo petista, né, arrogante, ele acha que a gente não consegue conectar esses pontos, ligar os pontos, mas é tudo tão óbvio que não precisa muito esforço. Eu publiquei 2 semanas atrás essa matéria aqui mostrando que as associações que estão na base da carteira do BRB, elas também têm queixas na justiça, no Reclame Aqui, queixas sobre descontos de mensalidades, descontos ilegais de mensalidades, igual o escândalo que está sendo investigado do INSS, né, com associações de aposentados roubando dos aposentados, descontando automaticamente do contra-cheque dos aposentados mensalidades associativas. É exatamente o mesmo negócio. Estou começando a entender de onde surgiu essa história, porque isso aí acontece há muito tempo. E o que chama mais ainda a atenção? Essas associações, pode descer a matéria, que eu quero botar só os nomes das duas matérias. Baixa aí, está travado. Olha aí, pode baixar. Aí, ó, essas duas matérias. Mostrando o quê? Olha aqui, ó, as duas associações, perdão. A investigação da Polícia Federal, logo de cara, ela trouxe o nome das associações que geraram a carteira dos créditos considerados podres e que foram repassadas para o BRB, naquele valor de 12 bilhões. Ó, Associação de Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia, a SEBA, e a Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia, a STEBA. Sabe quem está por trás dessas duas associações? Eu sei. A STEBA e a SEBA. Volta para mim aqui. O Augusto Lima. Então, quando o Jacques fala, o Augusto eu conhecia porque ele fazia negócio de sindicato, de servidores, é exatamente isso aí, tá? Inclusive, você puxar lá os advogados que constam como proprietários e tal, estão todos eles relacionados, tá? Então, é o seguinte, a gente tem uma situação maravilhosa, porque é central o Jacques Wagner, é central. As associações que estão na origem da carteira que foi repassada, tal daquela Tirreno e Cartus, que foi repassada para o BRB como um ativo do Master, e que depois o Banco Central identificou e falou isso aqui não tem lastro, elas foram originadas com essas duas associações que integram a base dos servidores da Bahia, que tem o Augusto Lima por trás, ou seja, a mesma operação, são os mesmos operadores. Eu quero saber se a Polícia Federal vai atrás. Se a Polícia Federal vai fazer busca e apreensão nessas associações, ou se ela vai fechar, se o Banco Central vai fechar a Cartus e a Tirreno, continuam abertas. Eu quero saber se o Jacques Wagner será investigado, ou não, ou Polícia Federal. Vai ser difícil, eu sei, porque o ministro da Justiça foi indicado pelo Jacques Wagner, o atual, e o anterior estava na folha de pagamento do Banco Master também. Então, realmente, a gente está aqui numa situação que ela é
absolutamente, sabe assim, desesperadora. Porque ou a Polícia Federal faz um levante e investiga tudo e todos, ou ela não vai investigar esse escândalo na sua dimensão, tá? Essa é a verdade.